TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui do Teatro Bento Quirino, onde se inicia, a partir de agora, a quarta reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta. Você acompanha tudo na íntegra pelos nossos canais e também pelas nossas redes sociais. Acompanhe. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Nós vamos dar início aqui à nossa quarta reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, realizada aqui no Teatro Bento Quirino. A pauta da comissão hoje é uma pauta única. Nós não temos projetos para serem votados nesse mês, todos já foram devidamente votados. Então, a pauta é o tema Diálogos África-Brasil, caminhos para uma educação inclusiva e democrática. Esse debate, na verdade, faz parte da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, semana essa que é comemorada em Campinas desde 2015. Sua primeira edição foi realizada pela Comissão Especial de Estudos da Lei 10.693 de 2003 da Câmara Municipal e pelo Fórum de Educação e Diversidade das Relações Étnico-Raciais. Essa semana foi, inclusive, criada a partir de uma lei do então vereador Sebastião Arcanjo e, desde então, tem sido comemorada na cidade de Campinas. É uma semana com intensas atividades. A semana começou, inclusive, ontem, com uma abertura muito importante, representativa. O vereador Paulo Búfalo esteve lá representando a Câmara Municipal e vão ter uma sequência aí de atividades, debates, reflexões, exposições, inclusive um novo debate na Comissão de Cultura aqui da casa. Então, nós estamos aqui, vamos dizer assim, recebendo na Câmara Municipal de Campinas essa semana muito importante e que faz parte do calendário da nossa cidade. Nós já estamos aqui com a presença do vereador que preside aqui a sessão, do vereador Paulo Búfalo, membro da Comissão de Educação, e da vereadora Guida Calisto, também integrante aqui titular da Comissão de Educação e Esporte, quórum mais do que qualificado para a gente poder começar a nossa reunião. Nós já estamos também aqui na mesa com os nossos convidados, né? A Mônica Queiroz, que é coordenadora do MIPID, que é o Grupo de Memória e Identidade na Promoção da Igualdade e na Diversidade, representando aqui a Secretaria Municipal de Educação. Nós já temos também a presença da Mônica Queiroz, já temos a presença também da professora Carolina Jango, que é pedagoga, diretora do Instituto Federal de Hortolândia, é também mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e diretora do Instituto Federal de Hortolândia. Atualmente é pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e membro fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do Instituto Federal desde 2005. E membro também do Grupo de Pesquisa DIS, Diferenças e Subjetividades na Educação da Unicamp desde 2006 e eleita também membro do Conselho Superior do Instituto Federal desde 2009. Autora também do livro Aqui Tem Racismo, um estudo das representações sociais das identidades das crianças negras na escola. Gostaríamos muito de agradecer a presença da Mônica, a presença da professora Caroline. Também com a gente a professora, a psicóloga, docente professora Rosália Maria Rodrigues de Campos, psicóloga, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, professora adjunta no Ensino Fundamental e psicóloga na Prefeitura Municipal de Itu, docente na Faculdade Porto das Monções, também aqui presente com a gente. E também presente o José Donizete Souza, professor do Centro de Cultura e Arte da PUC Campinas, também aqui conosco. Então, primeiro, agradecer a presença de vocês. Nós teremos a oportunidade aqui de fazer uma mesa de debate chamada Diálogos África-Brasil, caminhos para uma educação inclusiva e democrática. Então, é uma oportunidade enorme para essa casa refletir sobre esse tema tão importante para a nossa cidade, para o nosso país, e dentro de uma semana
que reafirma a solidariedade aos povos africanos. Então, primeiro, uma honra receber vocês para que a gente possa debater aqui no âmbito da Comissão de Educação. Então, como que nós vamos organizar aqui o debate? Anunciando também a presença do Sérgio Max, que é coordenador do CEPIR, da CEPIR, e do Marcelo Rezende, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas. Agradecer muito a presença de vocês. Nós estamos ao vivo na TV Câmara. Quem, por acaso, quiser enviar pergunta, como nós não temos aqui o WhatsApp da Câmara, estou disponibilizando o nosso e-mail, que é o gustavopeta@campinas.sp.leg.br, gustavopeta, 2T's, @campinas.sp.leg.br, porque caso alguém que esteja participando pela TV, pode também enviar perguntas aqui para o debate. Então, nós vamos ouvir vereador Paulo, vereadora Guida. A ideia é ouvir os convidados, as convidadas, e a comissão mesmo que prepara a semana já me enviou aqui algumas questões que a gente vai repassar aos convidados, e depois a gente vai ter aqui a satisfação de ouvir os vereadores e voltar depois para uma conclusão aqui desse debate. Perfeito? Então, nós vamos começar pela Mônica Queiroz, que é a coordenadora do MIPID. A Mônica, evidentemente, vai poder trazer aí toda a reflexão que tem sido feita sobre esse tema no âmbito do grupo, né, de Memória e Identidade na Promoção da Igualdade e na Diversidade e no âmbito da Secretaria Municipal. A questão que a comissão aqui coloca é a seguinte: o que a gestão atual da Secretaria de Educação tem feito para consolidar a Lei 10.639 na cidade de Campinas e enfrentar o racismo? Então, essa é a questão que a comissão traz. Evidente que você não precisa ficar resumida, Mônica, só essa questão, mas é uma questão que a gente gostaria de refletir aqui com a tua presença, tá bom? Obrigado, a gente passa a palavra. Boa tarde, cumprimento a mesa aqui através do nosso vereador. Gente, eu não sou muito acostumada a falar em público, então, Tranquilo. assim, né? Fique tranquilo. Tá bom. Bom, o programa MPID já existe em Campinas desde 2004, e o foco dele, né, é a formação dos profissionais da educação dentro da temática étnico-racial, e agora envolvendo a questão do negro, indígena e cigano. Nem sempre ele teve essas três vertentes, né? Então, nosso objetivo é trazer formadores, trazer a reflexão, mostrar para os educadores da rede municipal a importância de estar dentro dos seus currículos, dentro dos seus planejamentos e, principalmente, na sua prática, né? Porque sabemos que o papel aceita tudo, mas a gente reforça a importância de estar vivenciando e refletindo sobre as questões étnico-raciais, sobre o racismo, né? E as consequências desse racismo junto às nossas crianças e às famílias. Então, elaboramos diversos tipos de abordagem, né? Abordagem diretamente com os profissionais, os professores, monitores, dentro da carga horária de trabalho deles. Então, nós vamos até o encontro semanal que eles têm, que é o TDC para os professores e a GAFAM para os monitores e agentes de educação. E levamos, né, uma formação, uma reflexão ali junto a eles. Também destaco o aspecto que a gente está levando também essa formação para os gestores. Também dentro do horário de trabalho, da reunião semanal que eles têm, a gente também leva alguns formadores lá para conversar com eles, porque a gente sabe que o gestor, né, da escola, ele tem um peso grande aí nas ações que acontecem na escola, né? Então, é importante que ele sempre esteja isso, aí vai supervisor, né, coordenador pedagógico, enfim. Tirando também essa questão
nós oferecemos cursos, né, para todos, oficinas, enfim, seminário para mostrar. O seminário que acontece tem o intuito de mostrar o trabalho realizado na rede. Muitas vezes, muitos professores, muitas escolas, muitos professores já realizam um trabalho de excelência nessa temática, mas não tem visibilidade, né? Acabam não conhecendo e a sociedade também acaba não conhecendo. Então, esse seminário que nós realizamos é para mostrar mesmo o trabalho que é feito nas escolas, né? São muitas escolas, né? Eu gostaria muito que hoje eu pudesse vir aqui e falar assim que todas as escolas estão trabalhando, que todos os professores estão trabalhando, mas nós estamos ainda num processo. Além disso, procuramos também indicar materiais de apoio, né, materiais que ajudem os profissionais a desenvolver, né, os seus trabalhos sobre a questão étnico-racial. Então, desde o Atlas Geocultural, enfim, o último que nós compramos também foi da editora Mostarda, sobre as personalidades importantes negras, né, no Brasil e no mundo. Está indo para todas as escolas. Esse Atlas Geocultural está indo para todos os alunos da educação básica, e também para os professores, e mais um tanto que vai ficar na biblioteca. E para as crianças, a educação infantil também está indo, não para as crianças, mas para todas as salas de referência, todos os educadores, e alguns também que ficam na biblioteca. Então, ele mostra aí uma África mais... uma África atual, uma África que a maioria das pessoas nunca viu, nunca pensou. Gente, vocês me controlam, por favor, o horário. Tá? Tá, obrigada. E é um material também que nós compramos, né, que achamos bastante importante, está levando, enfim, tirando as outras ações, né, que a gente, se alguma escola precisa de alguma orientação, se acontece algum caso de racismo, que chegue até nós também vamos até aquela escola para intensificar essa formação, para que isso não aconteça, né, quando chega até nós, né? Nem sempre chega, infelizmente. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está desenvolvendo em Campinas no momento. Obrigada. Acho que agradece, Mônica, pela participação, pela fala. Então, eu passaria já agora para a professora Caroline, e trazendo também aqui a questão feita pela comissão aqui da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos. Carol, como se dá na prática a efetivação de uma ação institucional de enfrentamento do racismo e consolidação de uma educação para as relações étnico-raciais? Então, é uma questão aqui só para ilustrar aqui a fala da professora Caroline Janco. Boa tarde, Gustavo, Guida, Donizete, Rosália, uma grande amiga, Mônica e o Paulo. Eu agradeço, né, o convite também, junto com os colegas aqui, a gente conseguiu, né, outras pessoas, a Edna, a professora Ângela, à frente dessa organização, e que eu acho que é importante todos os espaços possíveis de reflexão sobre o tema do racismo no ambiente educativo e das formas de enfrentamento precisam ter a maior visibilidade possível. Inclusive, né, gostaria de até destacar a ausência da professora Ângela, que por uma questão de saúde não pôde estar presente, mas também, com certeza, a nossa fala costuma ser muito alinhada, afinal, a gente tem aí uma trajetória de longa data nos estudos, né, sobre educação antirracista. Bom, a questão ela é extremamente complexa, né, para o tempo que nós temos para desenvolver, mas a experiência tem nos mostrado que instituir uma educação antirracista demanda de nós, e nós, quando eu falo nós, é o poder público, é a sociedade civil, são os movimentos sociais, uma reação, né, tão intensa quanto
o cotidiano racista que a gente vive, né? Então, não é possível consolidar uma educação antirracista, a perspectiva da educação das relações étnico-raciais, reeducar as relações étnico-raciais nos ambientes de ensino, nos ambientes acadêmicos, se essa reação nossa não for estruturada numa mesma medida que é o racismo estrutural. Então, a gente já sabe, né, por experiência, que ações esporádicas não dão conta, que ações pontuais não dão conta, que eventos somente não dão conta, que a gente precisa se organizar, se estruturar, planejar, né, financiar as ações para que elas de fato ocorram. Então, primeiro, né, a gente teria que sempre pensar de uma maneira ampla nos próprios sistemas de ensino, nos currículos, né? E para isso, para essa ação ela ser iniciada, eu sempre destaco que a gente tem a perspectiva do diagnóstico. Então, assim, não há como avançar nessa discussão se a gente não souber onde a gente está, né? E a gente tem um objetivo, que é a consolidação da educação antirracista, como foi a questão colocada. Mas a gente precisa saber, seja a rede de Campinas, né, seja as redes outras, as instituições de ensino, ou até mesmo as escolas em si, uma ou outra escola, isso também pode ser um diagnóstico local, saber em que pé que está dessa construção. Então, na fala da Mônica, né, acompanhou ela há bastante tempo, ela vai elencando as ações, mas em que pé a cidade de Campinas está na promoção de uma educação antirracista, a rede de ensino de Campinas está. E é esse mesmo questionamento que a gente faz no Instituto Federal de São Paulo, para tentar entender em que pé que nós estamos, o quanto nós avançamos. Então, o diagnóstico, ele é algo necessário, ele precisa ser sempre atualizado. Então, a partir da comissão especial, né, de estudos sobre história e cultura afro, que a Câmara, né, na figura do vereador, do ex-vereador Carlão, também construiu, né, com a ajuda dos colegas também, a gente conseguiu construir um diagnóstico aqui. Um diagnóstico, inclusive, está publicado, envolveu diversos profissionais da educação para entender que pé que se estava. Ou seja, a não consolidação da Lei 10.639, ela é multifatorial. Tem a ver com a formação docente, tem a ver com os recursos pedagógicos, tem a ver com a própria constituição mesmo das instituições de ensino, né? E esse diagnóstico já deu um norte. Ele não é o único diagnóstico, né? Toda a nossa trajetória, aqui a Rosália, eu, enfim, todos os colegas, a Ângela, de longa data, vem pesquisando esse espaço, né, educativo e como o racismo está ali nessas entranhas. Então, a gente já tem, né, muitas informações daquilo que é necessário fazer. Então, cada espaço, cada rede, cada escola, né, a partir das suas gestões, tem que olhar para isso e tentar entender como que a situação está. E aí fazer um plano mesmo, um plano de atuação. Quando a gente fala desse enfrentamento, ele tem que ter um plano de atuação. Esse plano de atuação envolve a gestão, envolve o currículo, envolve a formação de professores, de estudantes, e ele pode se consolidar a partir de um plano de desenvolvimento institucional, de um programa de gestão, de um projeto político-pedagógico, entendem? Que não há como a gente pensar numa mudança efetiva se ela não estiver no eixo e no cerne do planejamento institucional, né? Seja instituição pública ou privada. E com isso, né, eu ressalto que nesse planejamento, obviamente, o que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente faz esse diagnóstico e a gente pensa, bom, nós precisamos mudar, e aí a gente pensa, vamos pensar aqui no tema da semana, né? Brasil-África, né? África-Brasil, essa relação que se estabelece.
As instituições de ensino, elas não podem ser vistas só como reprodutoras do racismo, porque elas são também produtoras de conhecimento, né. Então, assim, toda vez que a gente fala dessa perspectiva, a gente olha para a instituição de ensino e a gente sempre fala: "Não, mas a escola reproduz o racismo estrutural, institucionaliza". E a gente tem que pensar que a escola, se ela produz conhecimento, ela pode também produzir o racismo no seu ambiente. Ela não é só uma reprodutora. Eu, como profissional da educação, quero crer que a escola produz conhecimento, né, quero crer que ela produz conhecimento. Então a gente não só reproduz o que está pronto. E isso acho que é uma coisa importante para a gente pensar, quando a gente pensa no relacionamento Brasil-África, porque o conhecimento que se produz sobre a África, o conhecimento que se produz sobre a população afro-brasileira, sua cultura, seus saberes, as religiosidades, enfim, ele tem sido negligenciado. Essa produção de conhecimento, ela é apagada, como foi citado aqui pela Mônica, ela é apagada, mas ela também não é fomentada. O nosso currículo, ele é profundamente eurocêntrico, então as nossas produções de conhecimento, seja em quaisquer áreas do conhecimento, então eu estou falando da educação infantil, do ensino fundamental, estou falando do ensino profissional e tecnológico também, que também tem uma perspectiva muitas vezes que flerta com tecnicismo, com uma perspectiva que não se abre, né? E nas universidades, a gente tem um viés de produção de conhecimento eurocêntrico. E como que a gente muda esse currículo? Como que a gente constrói um outro currículo? Tem que ser uma ação orquestrada institucionalmente, né. Então, assim, a gente tem, e aí eu vou colocar aqui o exemplo do Instituto Federal, que é o lugar que eu estou ajudando a construir, né, esse processo. Então a gente tem hoje, inclusive no país, né, a gente tem a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros tem feito um trabalho extremamente importante, acho que é sempre bom ressaltar, e nós temos no Brasil mais de 400 núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que estão no interior das instituições, principalmente das instituições técnicas e superiores, mobilizando essa construção de conhecimento. Mas o que a gente percebe? Né, que há sempre essa dificuldade. No Instituto Federal, desde 2015, e isso é extremamente recente, nós construímos nosso núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. E sempre desenvolvemos ações das mais diversas, tanto da política de permanência de estudantes, como da formação docente, né? A própria defesa das ações afirmativas, a partir das bancas de heteroidentificação, né, a garantia e tudo mais. Mas tem algo que muda totalmente essa estrutura, é o olhar para o currículo. Então, na construção do currículo de referência, né, estou vendo aqui meu tempo, já estou em 10 minutos, mas é isso. Na construção do currículo de referência, nós fizemos uma grande intervenção no Instituto Federal de São Paulo. Qual foi essa intervenção? Garantir, a partir do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que a discussão sobre história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, necessariamente compusesse o currículo de toda a nossa instituição. O currículo de referência, eu estou falando de uma instituição que tem 37 campos, né, mais de 50 mil estudantes, mais de 50 mil servidores, 5 mil servidores, que a gente conseguiu mobilizar para que o currículo de referência dessa instituição fosse construído com essa perspectiva. Então, o aluno que eu quero formar é um aluno que, ao pensar o currículo dele, eu vou formar um aluno com uma perspectiva antirracista. É o mínimo que a gente pode fazer. Então, enquanto objetivo de todos os cursos, o aluno egresso, ele tem que ter essa perspectiva, não importa se ele é um aluno da engenharia, da edificações, da eletrônica, se ele é de um curso integrado, médio, superior, pós-graduação, eu tenho que ter no horizonte curricular que o conhecimento a ser construído na instituição levará em conta a contribuição dos povos africanos e a contribuição da população afro-brasileira, né?
Se eu não fizer isso, eu nem posso começar. Então, a luta, a disputa pelo currículo é uma das principais ações a serem feitas. E aí, quando a gente avança, eu tenho pouco tempo aqui para fazer essa discussão, mas quando a gente avança e a gente consegue uma transformação curricular, a gente só consegue executar um currículo se a gente tiver um professor formado para isso. Né? Eu também não posso ter um currículo estático, um currículo construído por alguém que tem lá, depois da construção dos currículos de referência, a gente está passando por uma reformulação dos projetos pedagógicos de cada curso, com as suas emendas e tudo mais. E eu não posso garantir que essa discussão será feita se eu não tiver uma formação docente, né, que seja condizente com aquele conhecimento que eu quero produzir, que eu quero compartilhar na instituição. Então, esse também foi um movimento, né? Encerrando aqui, eu destaco que nós fizemos a partir de um projeto, por isso que eu falo da questão do fomento, financiamento, e isso ser uma ação do poder público. Nós fizemos no Instituto Federal de São Paulo, nós fomos contemplados, né, pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade num projeto que chama AfroIF. O projeto já existe há algum tempo, mas ele foi reformulado e submetido a um edital e foi escolhido, né, entre 605 projetos do país todo, foram 15 projetos selecionados e o nosso também. Currículo, pensamento decolonial e formação docente, ou seja, nós fizemos um diagnóstico na nossa instituição para saber como essa prática pedagógica estava acontecendo, se desenvolvendo, sendo organizada. Nós promovemos uma formação de professores e depois nós promovemos a construção de um espaço de aplicação, que inclusive é uma inovação. Nós construímos no Instituto Federal o que a gente chama de Ubuntu Maker. É um espaço, um laboratório maker, que a gente constrói recursos, tecnologias para o ensino de história e cultura afro. Mas a gente não podia construir essas tecnologias se a gente não fizesse todo o trabalho anterior. Eu não posso construir uma tecnologia, ou mesmo chegar com um livro, se a gente não tem um diagnóstico, se a gente não tem os profissionais formados, né, se não há uma ação que respalde esse trabalho. O recurso sozinho ele não faz nada. Né? Então, a tarefa, né, de consolidar a reeducação das relações étnico-raciais no ambiente educativo, ela passa por essa construção de conhecimento. E essa construção de conhecimento só é possível se a gente alterar o currículo, formar os professores e viabilizar essa produção de recursos pedagógicos, de recursos que atendam, né, exatamente essa nossa ação, que é o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Tá? É isso. Muito obrigado, professora Caroline. Acho que traz uma experiência prática e efetiva numa instituição muito grande e complexa, como é o Instituto Federal, né? Como você falou, 50 mil alunos, mas uma experiência efetiva aí de construção, né, dos instrumentos que permitem aí a aplicação da lei e dos avanços que estão acontecendo no Instituto Federal. Então, foi muito importante a tua fala e a gente agradece bastante. Queria então passar a palavra agora para a Rosália, professora Rosália, e o questionamento da professora Rosália Rodrigues de Campos, que a comissão organizadora, aliás, como muito bem fez a professora Caroline, a comissão tem vários integrantes, entre elas a professora Ângela Soligo e a nossa querida Edna, e que a Edna deve chegar em instantes aqui na comissão, mas a professora Ângela, por questões de saúde, não pôde participar, mas a gente queria valorizar muito a iniciativa dessa comissão que realizou, está realizando a semana e que foi quem propôs a realização desse debate com os convidados aqui no âmbito da Comissão de Educação. Então, passando para a professora Rosália, o questionamento é: em que o pensamento afrocentrado difere do pensamento ocidental? E em que contribui para a formação de jovens e adultos? Essa é a reflexão que a gente traz aqui pela comissão, a professora Rosália. Boa tarde a todos, todas, todes. É uma honra estar aqui
com colegas. É uma honra estar num espaço onde a gente se sente acolhido, onde a gente pode existir. Que isso é, eu sempre digo, porque além de professora do ensino básico, eu sou psicóloga. E a todo momento eu estou colocando a psicologia à frente de uma série de situações, de condições, inclusive ambientais. Bom, difere e difere muito. Né? Quando você vai falar das civilizações africanas, quando você vai falar dessas condições, né, orientais, são totalmente diferentes das ocidentais. É uma pena que eu só tive essa oportunidade, né, de perceber toda essa diferença com um pouco mais de idade. Eu gostaria de já ter experimentado tudo isso, se possível, na primeira infância. Nós em Itu estamos, porque eu sou ituana, eu participo aqui do DIS na Unicamp, né, com a Carol, Ângela, demais colegas, mas eu sou ituana. E lá em Itu nós estamos elaborando, o legislativo deve aprovar muito em breve o plano da primeira infância. E uma das coisas que eu fiz questão de participar e apresentar foram exatamente alguns dos ensinamentos da civilização africana. E isso eu percebo que tem feito uma diferença muito grande entre os membros dessa comissão. Sabe, Carol, porque a gente, o tempo todo a gente se esbarra nessa estrutura, nessa produção e nessa reprodução. E eu me senti honrada quando me chamaram para participar. Por que eu julgo que isso seja de extrema importância? Porque, além de resgatarmos uma autoestima, nós podemos ressignificar a nossa existência. Porque nós, os africanos da diáspora, nós temos uma existência pela metade. Nós nunca tivemos, né, a oportunidade de estar com os nossos e legitimar a nossa existência e a existência dos nossos. Porque dentro das escolas, em todos os espaços, nós nos deparamos com essa estrutura, com esse racismo estrutural. E para a gente desmantelar tudo isso é muito difícil, é muito complicado. Então, eu penso que esse plano que nós estamos instalando lá na cidade de Itu é algo muito benéfico e que venha para o país inteiro e que seja para o mundo inteiro e que nós possamos aprender de uma forma legítima todos os ensinamentos vindos do continente africano vindo dessa civilização que muito tem a nos ensinar e que por diversos momentos sofreu uma apropriação. No dia a dia, a gente começa a estudar, a gente começa a ter o conhecimento e nós percebemos quanto que é do nosso povo, quanto que é da nossa gente e que vem como se fosse do Ocidente. Essa condição, muita coisa boa, muita coisa bacana, que também não está sendo utilizada por conta do epistemicídio. E o fato de nós trazermos esse conhecimento à tona, o fato de nós legitimarmos toda essa sabedoria, que é uma sabedoria ancestral, sem dúvida alguma, nós vamos resgatar essa autoestima, principalmente das nossas crianças. Eu trabalho na EJA nesse momento, com a educação de jovens e adultos, e não é surpresa para ninguém que a maioria desses estudantes, dessas estudantes, são jovens negros e negras. Não é novidade para ninguém. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu me deparei, e é algo que eu faço questão de verbalizar, né? Uma das coisas que eu percebi foi exatamente isso. Na verdade, esse foi um incômodo que fez com que eu me debruçasse nessa pesquisa. É que aqueles corpos que estavam lá na educação infantil e que eram apresentados para a maioria dos nossos colegas, das nossas colegas, como alunos com dificuldade de aprendizagem, no final das contas, eram os mesmos corpos crescidos com os quais eu me deparava lá no Centro Pop, que é onde eu trabalho como psicóloga, onde eu exerço a função de psicóloga. Então, assim, eram corpos crescidos
eu me deparava com aquelas crianças que nos eram apresentadas com dificuldade de aprendizagem, e estudando eu percebi que tratavam-se de queixas escolares, e essas crianças chegavam, elas passavam, como eu trabalho na promoção social também, então elas saíam da educação, elas iam para a Conexão Jovem, que é um espaço da promoção social que escolhe os jovens que estão em liberdade assistida. E esses mesmos corpos crescidos chegavam para mim lá no Centro Pop como uma pessoa em situação de rua. Então, observem como que é essa estrutura. E quando a Carol fala que nós precisamos de uma estrutura, de algo muito bem organizado, muito bem estruturado para combater, é por conta disso. Porque esse projeto racista, ele funciona muito bem. E ele tem uma sequência. E nós precisamos interrompê-la. Nós precisamos interromper essa sequência. E é a partir daí, eu penso que se nós começarmos a perceber essa diferença, se nós dermos aos nossos estudantes, às nossas estudantes, mas principalmente aos nossos docentes, esta formação, Carol, que eu julgo que seja de extrema importância, nós vamos dar conta de modificar muita coisa, mas principalmente essa questão, essa condição de que nós, negros e negras aqui na sociedade brasileira, nós acabamos internalizando como sendo algo nosso. E é muito doloroso para mim quando chega uma pessoa lá no consultório se responsabilizando por aquela condição, se responsabilizando pelo que está acontecendo com ela, pela desgraça que é a vida dela. Muitas vezes, eu observo lá as pessoas que estão em situação de rua que chegam e acreditam piamente que eles estão na condição em que eles se encontram por conta deles mesmos, porque foram escolhas que eles fizeram. Olha só como é que essa estrutura é maravilhosa, tanto que Kabengele Munanga vai nos dizer, né, que o racismo brasileiro é um crime perfeito que responsabiliza a própria vítima. Então, essas pessoas chegam ali e elas acreditam que o Estado está fazendo é maravilhoso. E eles querem agradecer o tempo todo porque eles têm banho, porque eles têm o café da manhã, o almoço e o jantar. Ah, não, isso é um direito seu. E o Estado é responsável pela condição em que você ocupa aqui e agora. E nós precisamos, sim. Nós precisamos desses docentes, dessas docentes conscientes dessa estrutura que leva os nossos cidadãos e as nossas cidadãs à condição que eu observo lá nesse equipamento da promoção de igualdade. Não é da igualdade racial ainda, mas em breve nós teremos lá isso também. Eu estou muito feliz porque nós estamos avançando e avançando muito nesse quesito organização, nesse quesito estrutura nas nossas lutas antirracistas. Então, sim, existe uma diferença, que é uma diferença muito grande, e mais do que grande, é muito significativa, porque ela modifica o sentido e o significado das coisas para os nossos. Esse sentir, essa existência, ela perpassa tudo. E vai fazer uma diferença muito grande em todas as estruturas, em todos os espaços da nossa sociedade. É isso. Eu me empolgo muito. Nossa, muito obrigado, Rosália, pela fala, pelas reflexões. E passo agora a palavra já para o professor Donizete, que representa aqui o Centro de Cultura e Arte da PUC de Campinas. Até vi que nós vamos ter uma atividade, né, na semana na PUC, né? Se eu não me engano, com a presença do ex-vereador Sebastião Arcanjo, né? Amanhã, né? Então, eu queria passar a palavra para o José Donizete contribuir aqui com a gente no debate. Agradecendo a presença. Boa tarde, obrigado a todas, a todos, a todes. É uma honra estar aqui, é um prazer. Presença dos dois vereadores, Peta e o Búfalo, representando aí a Câmara. Também todas minhas colegas que atuam com a gente nessa batalha, nessa luta fundamental, né, do combate a processos de deformação do ser humano, processos sociais instalados, né, pela história da nossa sociedade, pela cultura, né, pelos processos todos. Eu venho da universidade, estou aqui pela PUC Campinas,
A senhora Edna me convidou, a querida Edna, Lourenço convidou a gente. Nós estabelecemos aí um trabalho durante a pandemia, no ano de 2020. Estava lembrando agora, porque sou um 60 aqui na mesa, né? Então, lembrando aqui, né, da música "O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, a ostra nasce no lodo, gerando pérola fina". Ou seja, a ideia de que o ouro, a preciosidade, a riqueza, muitas vezes não, nasce do profundo, nasce da lama, nasce da escória, nasce daqueles que são subjugados, explorados, rechaçados, vilipendiados pela própria sociedade. Então, estou muito honrado de estar aqui nessa discussão, nessa conversa. Eu não esperava que fosse falar tanto, mas vou agradecer aí também pela semana. Eu acho que Professor, a semana é importante. Desculpa, eu esqueci de trazer a questão para o senhor. Foi. Tá? Posso? Pode. Não, que a comissão trouxe uma questão que seria: por que é importante a formação antirracista no ensino superior? Perfeito. Tá bom? Estou feliz. A Semana de Solidariedade aos Povos é importante. O Tiãozinho vai estar com a gente amanhã lá discutindo com os estudantes, lá na área do Centro de Ciências Humanas. Nós vamos estar lá juntos, presencialmente, num debate face a face, conversando. Tivemos a semana passada já também com a professora Elza, discutindo injustiça social, uma questão racial. Vamos estar a semana que vem também discutindo a questão da literatura e a discussão da questão étnico-racial na literatura. Então, parabenizar o Tiãozinho pela Semana de Solidariedade, que é uma semana importante, né? Já instituída pela ONU, mas implantou aqui e no Estado. A questão do Instituto Cultural, a Bartologgi também, que mantém na resistência a cultura, né, o saber ancestral, fundamental, né, colocar o seguinte, que como universidade, né, a gente tem feito um trabalho inicial, eu acredito que seja inicial, né, porque essa questão por que é fundamental a educação antirracista no ensino superior? Primeiro que a palavra superior não gosto muito dela, mas tudo bem. Né? Ensino superior, por quê? O que seria inferior? Né? Eu fui professor de escola pública durante muitos anos, história e filosofia, prazer. Né? Éramos jovens, Paulo estava por aí também, né? Lá na região de Sumaré, região de Nova Veneza, né? Ligado a movimentos naquela região. Também ali em Hortolândia, quando ainda distrito de Sumaré, né? Somos da antiga aí. E como professor de escola pública, como diretor de escola pública, né? Sempre também me saltaram aos olhos esses processos desumanizadores, né? Que crianças e jovens e adolescentes vivem cotidianamente. E a população preta mais ainda, né? Mais ainda. Primeiramente porque a gente está falando de educação antirracista, a pergunta. Né? E nós vivemos, muitas vezes no Brasil, uma discussão sobre ensino e educação. Né? A educação como sendo uma dimensão muito mais ampla da formação do ser humano para o convívio social, e o ensino muitas vezes restrito à dimensão técnica, né? À dimensão instrumental da formação. Isso, eu diria assim, no ensino superior é muito marcante, né? Essa discussão do tecnicismo, já desde o regime militar, que entrou aqui com os acordos McUsaid, no final dos anos 60, né? Mas que se mantém ainda, né? Que se mantém com a visão, muitas vezes, essa de que o docente... Primeiro, o currículo, acho que concordo com a Carol, concordo também com a Rosália, né? Que repensar o currículo é importante. Né? A formação do docente também é importante. A construção de projetos de longa duração, continuados, porque senão não é educação, né? É algo pontual, é algo específico, e que não mexe na estrutura, não mexe no conhecimento produzido. Né? Então, eu diria que a gente está na PUC iniciando um trabalho, e acho que de uma relação constituída aí com a Edna, e, na verdade, com o movimento negro, nas suas diversas interfaces, porque eu entendo que a escola também deva dialogar com os movimentos sociais, no sentido de que eles educam a própria educação formal. Né? Então,
O diálogo, porque, como foi dito, quer dizer, as referências bibliográficas, né, se a gente pensa no pessoal da pedagogia, ou da matemática, ou de letras, são eurocêntricas, né, a gente lê, quase não lemos autores negros, né, não estão presentes no nosso currículo, na nossa discussão, nas nossas temáticas. Então, acho que é importante repensar o currículo, sim, a formação docente, sim, projetos continuados, né, que deem impregnação dessa discussão como sendo de relevância. Para a PUC Campinas, eu acho que uma coisa que pega muito importante é assim, como sendo uma universidade de caráter confessional, alguém poderia pensar que não, mas discussões afrocentradas seriam complicadas para uma universidade católica, né, que historicamente contribuiu com os processos de deformação, né? Não, mas há toda uma teologia que repensa essa discussão, né, dentro de uma visão plural, né, diversa, rica, né, dinâmica, né? Acho que a pungência está aí, né? A outra questão é assim, pensar uma universidade que é uma universidade que pensa a educação a partir da educação integral. Então, quando eu penso em educação integral, eu tenho que pensar na pessoa como um todo, nas suas diversas dimensões, né? Cognitiva, afetiva, social, racial, etc, etc. Como é o ser humano, multidimensional. Então, acho que o meu gancho vai por aí, quer dizer, uma universidade que pensa a educação integral deve pensar uma educação que pense no ser humano nos seus múltiplos, nas suas múltiplas esferas, dimensões, né, e acesso, né. Eu acho que a minha resposta vai por aí. Também concordo que, nesse caso, até na escola, na educação básica, a gente tem uma discussão também no currículo atual que categoriza conteúdos ou disciplinas que sejam superiores e disciplinas que sejam inferiores, né? Matemática, química, ciências, são disciplinas dignas de respeito. Sociologia, filosofia, ai. Né? Ou seja, disciplinas de segunda categoria, disciplinas de primeira categoria, né? Dentro de uma visão cognitivista, mentalista, né? Racionalista, que não forma seres humanos para a diversidade, para a riqueza do que é plural. Então, acho que, no meu entendimento, é um desafio complexo, mas a gente gosta de coisa complexa. É desafiador, mas quando a gente pensa em formação humana, a gente tem que ser ousado. Tem que ser ousado, né? Eu concordo com a questão da universidade como lugar de produção de conhecimento, né? Acho que a escola também é espaço de produção de conhecimento, né? E uma micro-sociedade também com relações muito específicas, né? Cada ambiente escolar com condições muito específicas. Mas a gente tem que sair fora dessa lógica da reprodução contínua e perceber que a gente pode, sim, produzir novas formas e aceitar e assimilar e discutir novos saberes. E acho que a ideia de um núcleo de estudos, por exemplo, né, a gente ainda não tem, mas eu acredito que, por exemplo, nos mestrados, doutorados que temos, nas especializações, nos TCCs, estão sendo produzidos, né, debates e trabalhos de viés que discute a dimensão étnico-racial, né? E a gente tem que ser capaz de compor forças, de agregar, de dar visibilidade a essas discussões, né? De criar um espaço em que as pessoas possam afluir buscando apoio, conhecimento, e isso é importante para nós. Acho que, como instituição, estaria nesse viés. Formação docente, a discussão do currículo é eurocêntrico. Acho que a questão da formação da gestão também é importante, obviamente, né? A preocupação, né, com um currículo humanizador, né, que pense na formação do ser humano como um todo. Acho que isso é fundamental, importante. Dizia hoje de manhã, na sala de aula com educação física: garotos e garotas, vocês estarão nas escolas públicas e lá vocês encontrarão crianças desumanizadas. Infelizmente, muitos de nós professores, no contato com essa realidade, nos desumanizamos e nos tornamos insensíveis ao grito de socorro desses jovens e dessas crianças que muitas vezes veem na escola o único espaço de resgate da sua humanidade.
e essa nossa omissão, né, é muito séria em relação a isso. Então, acho que, consonante totalmente com nossos colegas aqui, né, e é fundamental, sim, uma educação antirracista que bulha a discussão do tecnicismo e trabalhe muito mais a educação, a formação humana, a formação para os valores e a questão de um currículo que seja humanizador e dê protagonismo ao jovem em diálogo com o movimento negro. Muito obrigado, muito boa a sua participação, professor José Donizete. Um debate aqui de altíssimo nível, riquíssimo, tanto para a comissão como para todos que nos ouvem como parte dessa semana. Nós temos aqui um limite que é 16 horas, por conta de um trabalho de uma outra comissão, mas a gente tem bastante tempo. Mas eu queria, em primeiro lugar, passar a palavra para a vereadora Guida Calisto. A vereadora Guida é uma protagonista, uma lutadora incansável das causas, das questões raciais aqui na Câmara de Campinas, e a gente tem a sorte de ter ela integrando também a Comissão de Educação, influenciando aqui nos nossos trabalhos. Vereadora Guida. Boa tarde a todas e todos e todos. Boa tarde ao presidente dessa comissão, vereador Gustavo Peta. Boa tarde, vereador Paulo Búfalo, companheiros aqui de uma comissão que eu entendo que é muito importante no nosso parlamento. Boa tarde a essas mulheres debatedoras, mulheres negras, no nome da Mônica, que eu conheço de muito tempo, foi professora na escola onde eu sou monitora de educação infantil, e já conheço a Mônica de bastante tempo e vejo o trabalho dela na rede também. E aí eu cumprimento todos da mesa que estão aqui e os nossos convidados. Bom, quero parabenizar ao Gustavo, companheiro, e boa tarde, né, para quem está participando aqui, para todo mundo que está acompanhando nas redes, nos nossos canais de comunicação, e boa tarde também aos servidores da casa. Voltando, eu quero parabenizar o Gustavo por essa mesa maravilhosa, né? Nós ouvimos aqui os nossos convidados, e é um debate extremamente importante, e, enfim, foi bom estar aqui hoje, ouvi-lo, com esse comprometimento com essa pauta que para nós é tão importante. Eu sou monitora de educação infantil, eu trabalho na rede municipal de educação já há 20 e poucos anos, e hoje eu estou na tarefa de vereadora aqui nesse município. Mulher negra, periférica, e já passei aí por bastante tempo na rede, né, acompanhando a rede. Na minha atuação enquanto vereadora, eu entendo que, para mim, para nós, que discutimos essa agenda no município, assim, a gente já está um pouco cansada do que vem acontecendo no município, principalmente porque a gente não está falando de uma rede municipal de educação esvaziada, nós não estamos falando de uma rede municipal de educação que tem dificuldade financeira, nós não estamos falando de uma rede municipal de educação que não tenha profissionais qualificados. Nós temos profissionais qualificados nessa pauta e que a gente ainda continua, me parece que num estágio de há muito tempo atrás, sem ter avançado nessa agenda, né? Eu participei de várias vezes do projeto do MIPID, que é muito importante, que eu valorizo. Agora, o meu questionamento com relação ao MIPID, e aí eu tenho que falar do município, porque sou do município, sou profissional do município, sou vereadora desse município, o quanto a gente ainda tem dificuldade de reverberar. Eu vejo o MIPID fazendo um trabalho importante junto aos profissionais, mas eu não vejo esse resultado diretamente nos PPPs das nossas escolas, nos projetos político-pedagógicos das nossas escolas. Eu não vejo isso refletindo. Quando você vai ver, você vê sempre uma pessoa individual, um profissional específico, que tem compromisso com a agenda, que apresenta na determinada sala de aula, é aquela professora. Eu não vejo comprometimento da rede, eu não vejo comprometimento
do nosso sistema público municipal de ensino com essa agenda. Eu não vejo. Isso tem nos incomodado muito, 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 né? Então, é extremamente importante estarmos aqui debatendo, estarmos aqui, mas assim, o que vocês a todo momento nos trazem enquanto pesquisadores, enquanto debatedores, aumenta ainda mais a nossa angústia de ver essa falta, né, essa falta de prioridade, de priorização numa rede que é rica. E eu estou falando mesmo, eu vou ser bem prática, estou falando da questão mesmo de financiamento. Nós temos uma rede municipal de educação que gasta os recursos da educação comprando coisas, inclusive que os nossos pesquisadores da agenda, inclusive, apontam que é errado, que é uma leitura equivocada, que é um material equivocado para a pauta antirracista. A gente tem recebido materiais na rede que não passou por essa discussão, ao contrário, que já passou e foi condenado, que não deve estar no ambiente escolar. A gente tem recebido isso. A rede, ela gasta recursos da própria secretaria com materiais que muitas vezes, assim, totalmente sem serventia nenhuma ali para as escolas, para as unidades de educação, enquanto a gente tem uma agenda, uma pauta extremamente importante que tem como fazer, porque a gente tem gente com competência, gente com pesquisa acumulada, com condições de apresentar um projeto que, de fato, que priorize essa agenda. Então, assim, isso me incomoda bastante, sabe? A gente está a todo momento debatendo, fingindo que está acontecendo, enfim. E aí, vou dar um exemplo. Essa casa, eu apresentei um projeto, agora há pouco tempo, que é o PL Capoeira nas Escolas. É um projeto que já foi, inclusive, não é um projeto inédito no Brasil, né? A Secretaria Municipal de Educação já teve isso no seu programa, né? A Secretaria desenvolvia isso no programa da Secretaria. E depois de 2024, isso vem sendo esvaziado. E aí, essa casa, eu apresentei um PL que falava que ficava instituído o ensino da capoeira nas escolas. Nesse sentido mesmo, de fazer aí, provocar o cumprimento, né, da obrigatoriedade da Lei 10.639. Veja, esse PL passou por todas as comissões, não sei se foi o Fábio que fez o relatório dele, Fábio aqui, que é o funcionário da casa, que faz o estudo jurídico. O Fábio fez o relatório, um relatório belíssimo. O Fábio apresenta que não tinha nenhum ponto de inconstitucionalidade, não tinha nenhum vício legal, que é um projeto que deveria ser implementado, que tinha todo respaldo jurídico, toda a fundamentação jurídica, passou por outros demais conselhos, Conselho de Educação, enfim. Mas aí vem alguém da secretaria, né, que falava que não pode ser obrigatório, né? Enfim, e aí colocou uma palavrinha lá, uma frase, e o projeto foi derrubado nessa casa. O projeto foi derrubado nessa casa. E o projeto foi derrubado nessa casa, não adianta vir responsabilizar a base. A base tem responsabilidade, sim. Tem toda a responsabilidade. A base do governo. Os vereadores que estão na base do governo têm responsabilidade, sim. Mas quem tem muito mais responsabilidade, porque isso é uma orientação de governo. Isso é uma orientação da secretaria de derrubar esse projeto. Então, assim, no dia que foi feita essa votação, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal porque ali ficou para mim, assim, mais do que confirmado que não tem o interesse desse governo de avançar nessa agenda. Então, não adianta apresentar como a Carol disse. Caroline, eu já fiquei íntima. Não adianta vir com eventos, só com palestras, não adianta vir falar, né? Tem que demonstrar de fato que prioriza a agenda. E é isso? É complexo sim, mas o que está faltando é vontade política. Não tem vontade política desse governo de avançar nessa agenda que continua perpetuando, sim, uma educação racista, porque todas nós, principalmente nós mulheres negras, sabemos que o primeiro momento que na nossa vivência, que a gente se depara com racismo, é na escola. É na escola. A gente sabe muito bem que é ali
né, que a gente se vê como mulher negra, como uma menina negra, o quanto nós somos diferentes das demais. Então, enfim, é isso que eu gostaria de colocar, agradecer o debate, parabenizar ao Gustavo Peta, sempre comprometido, né, com essa agenda, e eu vou deixar depois para vocês um material construído pelo nosso mandato sobre os territórios negros, que é um HQ que fala dos territórios aqui do nosso município, que fazem a discussão antirracista, né, que valorizam a luta e a resistência no combate ao racismo. Obrigada, gente. E parabéns por vocês estarem aqui conosco. Obrigado, vereadora Guida Calisto. Cumprimentar também a presença da Jaqueline Damasio, que é gestora do Centro de Referência de Combate ao Racismo, que está aqui conosco também. Vou passar, então, a palavra agora ao professor e vereador Paulo Búfalo. Bem, boa tarde a todas, todos e todes. Quero cumprimentar aqui a mesa, presidente Gustavo Peta, vereadora Guida e o nosso convidado, o professor José Donizete, e as nossas convidadas aqui, professoras Mônica, do MIPID, a professora Caroline, do Instituto Federal, e a professora Rosália Rodrigues, né, da rede lá de Itu. Né? Na quinta-feira nós teremos também uma prosa na Comissão de Cultura discutindo a ideia do fortalecimento do Instituto Cultural Babatologia, né? Ontem, inclusive, dialogamos a respeito disso na abertura, na abertura da semana, já nos comprometendo aqui enquanto bancada, né, de esquerda na casa, nesse projeto de fortalecimento do Instituto. E quero trazer o debate aqui para a nossa temática de hoje também, partindo daquilo que a vereadora Guida trouxe aqui, né? Em primeiro lugar, como servidores públicos, né, Guida, nós temos um olhar e sabemos do papel, respeitamos muito os servidores e as servidoras em torno do projeto do MIPID. Agora, essa crítica que a vereadora faz é necessária pelas circunstâncias políticas, inclusive do financiamento dos últimos anos da política educacional aqui na cidade de Campinas, né? Não é novidade isso. Nós investimos, inclusive, em prédios aqui no centro da cidade, sem qualquer debate com a rede, recursos importantes que nós poderíamos fazer um investimento em políticas, né, que mudassem esse cenário. Eu dou um exemplo, aqui mesmo onde nós estamos, é um imóvel, propriedade, agora da Secretaria de Educação, que pode ter um papel, foi apresentado um projeto de reestruturação, enfim, foram 2 prédios, eu até acho relevante, porque foi um investimento num patrimônio histórico, enfim, da cidade, o Teatro Bento Quirino. Mas com quem foi discutido isso? Quer dizer, onde foram definidas essas prioridades? Então, quando a vereadora Guida traz e nós estamos aqui nessa mesa de solidariedade, enfim, da Semana de Solidariedade, trazendo a temática, a necessidade de se fazer, de haver investimentos concretos, é necessário, porque daqui a pouco nós vamos estar discutindo o novo planejamento orçamentário, novos recursos, e aí nós estamos vendo a história repetir-se há algum tempo. A segunda questão, também aqui embarcando naquilo que a vereadora Guida traz, a partir do projeto da capoeira nas escolas, eu me lembro dos argumentos trazidos na tribuna para votar contra o projeto. Então nós vamos, chegou a aparecer isso, então nós vamos ter nós vamos exigir que tenha artes marciais também. Então assim, há um processo, eu diria que
não se trata só de uma noção de vamos compor um conhecimento, uma cultura, vamos compor as ideias que nós temos presentes num debate, mas há um processo, de fato, de apagamento mesmo daquilo que foi constituído, e assim se dá nos nossos currículos também, né? Há outro aspecto que também tem a ver com isso, e que a professora Rosália traz, né, essa questão da culpabilização das vítimas, né? Por inúmeras vezes nós ouvimos aqui nessa casa que a denúncia do racismo agora se resume em nos dizerem que é mimimi, né? Que parece que traduz tudo, que foram pessoas que não aproveitaram as oportunidades, que o negro que aproveitou as suas oportunidades, né, conseguiu. Aliás, há um exemplo, há um vereador da casa que utiliza sempre esse exemplo a partir da fala dele, do homem negro. Então, isso surge com muita frequência. Então, desconstruir isso é enfrentar essa ideia do racismo estrutural. Ontem eu usei esse exemplo e vou usar novamente aqui, né? Além da atuação política e na educação, eu sou engenheiro, me especializei na área de materiais, e desde quando eu fui para o chão de fábrica, a partir de um curso do Senai, eu estudo materiais. E me especializei nisso, inclusive. Eu vim me dar conta de que havia algo errado nos meus estudos, inclusive da origem da questão do aço, do ferro, quando nós participamos da comissão na Câmara Municipal, essa comissão de estudos aí, com o vereador Carlão, que eu percebi das outras dimensões, e aí em nenhuma das literaturas que eu estudei, eu ouvi falar do ferreiro africano, que é o griot das suas comunidades, inclusive. Ele transforma o aço e, a partir daquilo, conta as histórias, transfere esse conhecimento para a sua comunidade. Uma coisa brutal. Isso é um crime total. Porque não foi a visão ocidental e eurocêntrica que veio aqui e falou assim, há esse conhecimento aqui, e depois houve um processo de desenvolvimento. Não. Arrancou, na verdade, esse conhecimento daquele local, né, e implantou num outro e contou a história a partir daí. Então, como é uma brutalidade. Então, e acho que nós, com a conquista da Lei 10.639 e 11.645, até da origem dessa conquista, dessas lutas, a minha impressão também é que o nosso olhar ficou muito voltado para a questão histórica, né? E só daí que começa, e as artes, e a poesia, e a tecnologia, e a arquitetura, que tem contribuições assim fantásticas em todos os campos do conhecimento, né? Então eu queria trazer isso aqui porque é uma experiência vivida, né? E para romper isso é extremamente difícil. Eu acho que a Caroline traz aqui, eu até anotei, quero conhecer o make aí sobre as tecnologias africanas, né? Porque nós temos nos preocupado também, né? E uma outra situação que
que dá a dimensão dessa ideia da gente ter que ter uma situação abrangente de chegar nos nossos currículos. Há 2 anos atrás, nós escrevemos um projeto a partir dessas coisas, escrevemos um projeto e começamos a trabalhar assim e provocar alguns alunos a refletirem sobre o tema, né? E aí, numa parte do projeto, nós pegamos e fomos visitar o Museu Afro, lá em São Paulo, que ali tem várias dimensões e contribuições de conhecimento e de tecnologia diversas. E nós chegamos, assim, a equipe de professores empolgados com aquele grupo que eles estavam muito afim de pesquisar. Tal, e eles entraram no museu tal, e circularam. Tal. E aí, quando sai, um dos alunos vem e fala, professor, e aí? Mas eu não consegui pegar aqui a essência do que vocês esperavam vindo aqui fazer essa visita. Aí nós nos demos conta também dessa necessidade, tanto do trabalho a partir da primeira infância, agora, estando já no ensino médio, estando na universidade, é necessário um trabalho assim de indução mesmo desse conhecimento, das literaturas, da produção cultural, enfim, eles precisam ter acesso, e isso envolve um investimento muito potente, porque senão não chega. Então, porque envolve pesquisa, essa ideia da continuidade, essa literatura, deu certo, não deu, qual a outra literatura que nós temos que pode trazer, que pode provocar um conhecimento provocador, assim, de pesquisa, inclusive. Então, eu queria trazer esse depoimento aqui e acho que é muito importante nós termos conseguido constituir essa mesa aqui tão diversa, viu, Petra? Acho que foi bom a proposta da comissão e a comissão de cultura em particular, ou melhor, de educação, acolher esse debate aqui. Perfeito, Paulo. Até lembrando, aqui todo mundo que nos assiste, exatamente, a Comissão de Educação está aqui acolhendo uma proposta muito boa, e a gente acolheu com muita, vamos dizer assim, alegria, entusiasmo, a proposta vindo da comissão organizadora da semana, de trazer as nossas convidadas, o nosso convidado aqui para esse debate. Eu vou só fazer algumas considerações e depois a gente pode passar para breves conclusões aqui dos convidados, por conta do avançar da hora. Mas eu acho muito significativo a gente fazer esse debate aqui na Comissão de Educação e na Câmara Municipal de Campinas. Todos vocês acompanharam as cenas lamentáveis que nós tivemos nessa casa no ano passado, de um crime que foi cometido durante uma sessão da Câmara Municipal de Campinas contra não só a vereadora Paola, é lógico que era destinada à vereadora Paola, mas na nossa visão a característica mais correta do crime cometido era o crime de racismo, portanto, contra toda a população negra que estava presente no plenário e na cidade, né, assistindo a sessão. Isso ainda está sendo investigado pelas autoridades policiais, mas é revelador, vamos dizer assim, do racismo que existe no nosso país e do momento que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, de exaltação do ódio, da violência, da agressão e das manifestações desse tipo no nosso país. É muito importante a gente contextualizar isso, por isso que é tão importante na Comissão de Educação, na Comissão de Cultura, a gente cada vez mais pautar o tema nessa casa. Porque a gente, com a nossa experiência, procurando também aprender muito com diversos intelectuais que pensam o tema no nosso país, a gente vai compreendendo cada vez mais a profundidade do racismo na nossa sociedade, né? Muito mais do que olhar de maneira isolada casos e de punir indivíduos que cometem esses crimes, a gente vai percebendo, primeiro, que há um racismo institucionalizado, e essa casa aqui
é prova disso, porque nós não superamos o racismo nessa casa. Mesmo essa cena lamentável, teve uma reação, vamos dizer assim, da presidência da casa no momento, mas boa parte dos vereadores consideraram aquilo mimimi, como o vereador Paulo Búfalo falou, né? E mais do que o racismo institucional, o professor Silvio Almeida nos ensina que o que existe no Brasil é um racismo estrutural, né? O que permite a gente entender e compreender de que a superação disso está vinculada à ideia da superação de um sistema de opressão que existe a partir, evidentemente, de classe, mas também da questão da opressão racial e de outras opressões que existem e que estão totalmente interligadas uma na outra, né? As coisas não estão sobrepostas, as coisas são interligadas por conta da forma que se estruturou a sociedade brasileira. Então, foi um aprendizado ouvir vocês aqui hoje. Eu acho que nós temos que dar algumas consequências, né? A vereadora Guida Calisto trouxe uma crítica que eu acho que precisa ser ouvida pela autoridade municipal, no sentido de ver como que a gente avança mais, né? Porque mais do que reagir a problemas que possam ocorrer no âmbito das escolas e dos espaços que nós atuamos, é preciso ter uma ação mais contundente, no sentido de ajudar no processo formativo, de ajudar as instituições terem realmente uma política antirracista, né? Acho que a experiência aqui do Instituto Federal é uma experiência interessante, que pensa no currículo, na formação e também em métodos inovadores que possam ser utilizados para essa própria formação. Então, a universidade dando, né, resposta, também produzindo conhecimento para esse tema. Eu acho que são coisas que a gente tem que ir refletindo. Eu fico pensando que logo, a gente espera sempre que a coisa possa avançar, mas logo o Poder Judiciário também terá que dar resposta a algumas questões. Porque, veja, se é correto a gente dizer que não basta não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Se isso é correto, e eu acredito que é correto, e eu acho que a sociedade brasileira vem cada vez mais compreendendo isso a partir da força dos movimentos negros e das pessoas que elaboram conhecimento também no campo acadêmico, as instituições não podem só reagir a atitudes racistas, elas têm que se antecipar a isso. Então, eventualmente, essa casa aqui, Guida, precisaria ter um núcleo, algo formado dentro da Câmara de Campinas para pensar como estruturar uma política antirracista dentro da casa. Assim como as escolas, assim como as universidades, assim como Porque se isso é correto, daqui a pouco o Ministério Público e mesmo ações civis públicas feitas por entidades podem mover ações de indenização coletiva contra instituições que não promovem uma política antirracista, né? Então, universidade privada também, escola, todo mundo tem que se preocupar com isso e ter uma política protagonista e não só reativa a casos que vão acontecer, infelizmente, no próximo período, mas se você tem uma política mais institucionalizada, você evita muitos casos e já tem uma resposta muito forte e imediata a qualquer tipo de crime que venha a ocorrer nos espaços que nós atuamos. Então, era essa a contribuição. Queria agradecer muito a presença de vocês e, novamente, agradecer a professora Ângela Soligo e a nossa comendadora Edna Lourenço, que fazem parte da comissão organizadora, que, infelizmente, não puderam estar aqui conosco hoje, mas que devem estar nos acompanhando e que trouxeram aqui todo esse roteiro que eu procurei seguir de maneira disciplinada a partir da formulação que elas trouxeram. Então, queria agora passar, pode ser o contrário, por essa ordem aqui, para o pessoal poder fazer considerações finais e a gente concluir aqui o nosso debate. Começando por mim? Sim.
Mais uma vez, então, externar aqui o agradecimento da gente por estar nessa mesa, né? Parabenizar a comissão, parabenizar a Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, parabenizar a Edna também, né? Reafirmar a importância de nós, como docentes, professores da escola básica, do ensino superior, estamos comprometidos, sim, com as causas antirracistas, em projetos continuados. A Pontifícia Universidade Católica Campinas tem essa proposta. O projeto de diálogo sobre racismo, na verdade, nasceu de uma conversa entre o reitor da universidade, o professor Germano Rigassi Júnior, com a senhora Edna, com a comendadora. Então, isso já mostra de cara, né, que, olha, ele falou, Donizete, você e a Edna vão trabalhar para construir uma proposta de debate contínuo, e estamos aí fazendo isso. Ou seja, essa ideia da ação institucional, acho que ela é importante, né? A instituição dizer, olha, nós somos realmente, né, contra e combatemos e temos uma proposta antirracista no sentido de que a gente possa trazer para a formação, né, lideranças, ativistas do movimento negro que possam contribuir, quer na discussão da questão do racismo na saúde, quer nos direitos humanos na área da advocacia, quer no serviço social, quer na questão da educação, né? Ou seja, nas suas diversas dimensões. Eu falava que é um tema complexo, não entenda o complexo como complicado. Entenda complexo na sua origem etimológica. Complexos quer dizer aquilo que é tecido junto, como diz Edgar Morin. Sim, é por isso que é difícil enfrentar, porque são processos sociais, né, que se entremeiam, né, e que têm diversas faces, tem uma interseccionalidade aí, né, e aí por isso, né, o enfrentamento fica tão, né, exige reflexão, conhecimento, exige estratégia, existe proposta política, etc. Então, agradecer muito, e eu me sinto muito, muito feliz em poder estar aqui conversando numa temática que é relevante. É relevante porque atinge a todos, né? De maneira indistinta, atinge a todos. E nós, como educadores, devemos pegar essa temática e falar, não, isso é algo concernente, é princípio, é fundamental que a gente tenha essa pauta, né, dentro dos nossos currículos, da nossa universidade, das nossas instituições de ensino, né, e de educação. Então, obrigado. Estamos aqui nesse processo que continua e durará muito tempo, mas é um prazer estar nele. Nos sentimos bem, felizes, porque parte de uma indignação ética, né, de quem quer passar pela vida, deixando marcas profundas que alterem e contribuem com o processo de alteração da realidade, obviamente, no coletivo, no trabalho conjunto, na escuta, no aprendizado mútuo. Então, obrigado. Agradeço mais uma vez a participação do professor José Donizete, representando aqui o Centro de Cultura e Arte da PUC. E passo a palavra já para a professora Rosália. Bem, eu só posso agradecer, é uma honra estar aqui nessa casa. A família de minha mãe é toda campineira. Então, assim, no plano espiritual em que ela se encontra, eu tenho certeza que ela está muito feliz. Minha madrinha, todo mundo é daqui, né, de Campinas. Eu tenho um orgulho muito grande dessa cidade e fico muito feliz por saber que Campinas está envolvida dessa forma, com essas questões, com essas condições, do povo preto, que é a base de toda essa sociedade. Então, assim, a gente não esperava menos. Eu confesso que não esperava menos. E algo que eu preciso considerar também é essa condição de quando nós ouvimos uma pessoa preta, uma pessoa negra, apoiando essas estruturas racistas nas quais nós estamos inseridos. É muito importante que nós entendamos que esse projeto ele existe para ser internalizado por seres humanos. Então, a gente não pode retirar também desse homem negro ou de mulheres negras, pessoas negras, esta condição.
né? É muito importante isso. Eu tenho lido muito mulherismo africana e isso tem aberto muito minha visão, né, para essa questão desse acolhimento. Esse homem, essas pessoas, no modo geral, que acabam reproduzindo essa condição, elas ainda permanecem com uma mente colonizada, mas é por conta dessa estrutura que está muito bem montada. Então, assim, cabe a nós também, enquanto mulheres pretas, enquanto população negra, acolher também essa condição, porque senão a gente cai naquela condição de William Lynch, que quando ele usava a estratégia de colocar um contra os outros, que é uma forma também de nos dividir, de fazer com que a gente se distancie cada vez mais dos nossos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, não cair nestas armadilhas, porque elas estão por toda parte. Mas criarmos estruturas, criarmos estratégias para que possamos modificar essa condição que acaba caindo numa... eu diria que é uma armadilha e que tem funcionado muitíssimo bem, que é quando você coloca o preto claro contra o preto escuro, os homens contra as mulheres e coisas desse tipo. Então, está na hora também da gente desconstruir, está na hora da gente desbancar essa ideia do colonizador, né, de que a gente não dá conta da gente. A gente dá conta da gente, sim. E quando um preto ou uma preta tem essas ideias, a gente não pode esquecer que é uma condição humana, né? E é exatamente isso que nós buscamos. A humanização do meu povo, a humanização da minha gente, a nossa humanização. Então, vamos pensar também nessa condição. Gratidão, gratidão. Muito, 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 muito honrada com esse momento. Obrigado, Rosália. Passo aqui a palavra para a professora Carolina. Bom, eu também queria agradecer a todos os colegas que nesse momento, né, compartilharam reflexões, o avançar, né, numa perspectiva antirracista demanda, né, de nós uma energia, né, Rosália, demanda uma energia cotidiana de enfrentamento. Eu fiquei muito feliz com a fala do Gustavo agora, trazendo a perspectiva propositiva, né? Porque só reagir nos cansa por demais, assim. Nos cansa e nos dá a impressão que a gente está enxugando gelo o tempo todo, né? Que a gente não vai chegar em outros lugares. Então, quando eu falo realmente, quando eu iniciei falando da estrutura e da reação a essa estrutura, a gente tem que lembrar que essa reação, ela depende de pessoas, né? Depende de um coletivo de pessoas, né? Então, como o Donizete falou, né, é um assunto complexo, né? E o que é o complexo? E aí eu fico pensando que, para isso, é necessário essa rede de pessoas, essa teia de pessoas imbricadas, corresponsabilizadas nesse processo para que a gente possa avançar. Então, quando a gente fala de um racismo institucionalizado, parece que tem uma instituição que faz isso sozinha, né? Não é. São pessoas. E com isso eu queria ressaltar a necessidade, né, de ter lideranças negras, né, Guida? Então, de ter lideranças negras. Eu sou a única diretora negra numa instituição com 37 campos, né? Então, nós somos só em 5 mulheres, né? Eu sou a única mulher negra. Entre os diretores, os homens, né? São 3 diretores negros. Então, são essas questões. E eu olho aqui para a Câmara Municipal de Campinas, vejo o mesmo. Eu olho para a Câmara Municipal de Hortolândia, vejo o mesmo. Né? A gente olha para as lideranças, né, Rosália, lá da Prefeitura de Itu, seja o Poder Executivo, Legislativo, enfim, e a gente tem que pensar, se são essas pessoas que vão mobilizar essa estrutura, essa diversidade que a gente tanto proclama nas nossas ações, ela tem que estar constituída nos poderes, né? Ela tem que estar constituída nesses espaços onde a mudança ela pode iniciar. Então, assim, penso que essa, né, como consideração final, ressaltar que essa ação protagonista, ela é fundamental para que haja avanço. Então, de fato, não só a Câmara de Campinas, mas todas elas
precisam de uma ação anterior, planejada, por isso que eu falei planejada, para que uma ação como essa que aconteceu aqui, que é o racismo cotidiano que a gente vivencia, tenha estruturas preparadas, né, prontas para coibir antes que elas aconteçam, para avançar nas ações, né, e para realmente permitir que mude mesmo, que mude esses processos, né, da mesma medida que quando a gente fala dessa estrutura e das pessoas que estão à frente disso. Então, eu realmente ressalto muito, por exemplo, a Edna, né, que é uma pessoa que é uma referência para nós, que vai lá conversar, né, com o reitor, né, a ponto de mobilizar essa discussão, que vai fazer isso dentro da Câmara, que vai fazer isso dentro das escolas, incansável. Mas, assim, né, quem são esses espaços institucionalizados de poder, né? Quem são os prefeitos, quem são os vereadores, quem são os diretores escolares? Então, quando a gente olha, né, para essa rede municipal de Campinas, por exemplo, quem são? Então, é isso. Eu queria só deixar isso bem marcado e ressaltar. Daqueles que nós podemos escolher, a gente precisa mudar, inclusive. Né? Daqueles que a gente pode escolher, né? Enfim, resultado de uma política de ação afirmativa, a gente já vem mudando algumas coisas. Né? Eu já sou fruto de uma política de ação afirmativa. Né, a minha liderança dentro de uma instituição que também me elegeu para estar na direção, já é um resultado disso. Então, acho que a gente tem que ressaltar que a mudança passa por isso, né? Por esse diálogo, mas por um diálogo que contenham essas pessoas, e que essas pessoas tenham espaços de poder, né? E não é esse poder mesquinho, é espaços em que se protagoniza as mudanças, em que as mudanças podem ser encaminhadas, direcionadas, construídas com outros olhares. Não dá para modificar o olhar se essas pessoas não estiverem lá, né? Então, acho que é um pouco isso que é a minha consideração final aí. Obrigada. Muito obrigado, professora Carolina. E passo agora a palavra à Mônica Queiroz, coordenadora do MIPID. É um prazer, foi muito grande estar aqui conversando com vocês, apesar do meu nervosismo às vezes, né? Concordo com você, Guida, que tem chegado alguns materiais que a gente também não concorda, que não passou pelo MIPID. Concordo com você, Carolina, a questão do diagnóstico, que é uma coisa que a gente está correndo atrás e acho que esse ano vai sair essa pesquisa geral para todos os funcionários da rede, que é importantíssimo isso. A ação vinculada com a sociedade civil, essa conversa próxima com a sociedade civil, também é algo que a gente preza muito, porque muitas vezes é eles mesmos, né, a sociedade civil, que acaba nos dando o caminho correto, que é para seguir e tudo mais, né? Mas eu confesso para vocês que, assim, a prefeitura, a cidade é uma cidade racista, o racismo estrutural está presente, o racismo institucional está presente, né? E a gente vai lutando para ir conseguindo que as coisas vão acontecendo como devem ser, né? Num PP, é um supervisor que lê o PP. O supervisor deveria olhar lá e falar assim, não consta nenhum trabalho aqui sobre a questão étnico-racial. Então, esse PP vai voltar, porque essa escola vai ter que refazer. Então, um dos focos do nosso trabalho em formação com esses gestores é exatamente isso, corresponsabilizar. Não adianta só falar que é o professor, é o monitor lá, que da escola que não fez, o que deixou de fazer, o que... Não. Todos, dentro das suas funções, têm a obrigação de olhar para a questão étnico-racial, né? Para a implementação das leis 10.000 e 11.000. Né? Cada uma dentro né? Fazendo no seu papel, ter esse olhar atento. Né? E a gente enriquece, né, quando vem assim, ouvindo os outros, né, ouvindo vocês, refletindo um pouco também. Não sabia do negócio da lei que tinha caído, eu fiquei sabendo que ia ter, e achei maravilhosa, mas não soube que não tinha dado certo. Lamento muito, porque era muito bom quando tinha os instrumentos da capoeira nas escolas, né, que já teve época que chegou, né?
e era muito bom, mas, infelizmente, não foi dessa vez. Mas estamos aí à disposição, o programa MIPID está aberto para todos que queiram contribuir, compartilhar, ou ajudar, ou criticar, que seja. Nós estamos aí abertos e, enfim, e agradeço muito estar aqui com vocês nessa tarde. Tá? Obrigada. Bom, gente, obrigado, Mônica. Então, dessa forma, acho que fizemos aqui um bom debate, um importante debate, muitas reflexões, encaminhamentos que a gente pode tirar. Pensei agora, depois de ouvir a Rosália, Guida, Paulo, talvez a gente tenha que olhar o programa de primeira infância, que já foi aprovado, para saber se não é um caso da gente aprovar uma emenda, da gente pensar algo no mesmo sentido que foi pensado e construído lá em Itu, para dar um exemplo de um dos desdobramentos que a gente pode pensar aqui a partir desse debate que nós fizemos. Além disso, de reforçar aqui que quinta-feira, né, Paulo, 16 horas? 16h30, nós teremos então um debate no âmbito da Comissão de Cultura, como parte também da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, e acho que tem aí toda uma sequência aí de atividades da semana que acontecerão aí no município. Agradeço mais uma vez a presença da professora Carolina, da Mônica, professora Rosália, professor José Donizete Souza. Vereador, antes vereadora de interromper, Guida, claro. Como nós estamos numa reunião da Comissão de Sim. Educação, eu entendo que as pautas têm que passar aqui, os debates têm que passar aqui. Sim. Então, eu gostaria de sugerir, como é uma reunião ordinária, gostaria de sugerir, submeter tanto a você, presidente, e ao vereador Paulo Búfalo, que a gente possa realizar uma reunião extraordinária da Comissão de Educação para discutir a questão das carreiras que estão Sim. sendo discutidas dentro da Secretaria Municipal de Educação. Ótimo. Vereadora, você até tinha encaminhado. Eu acho que o Carlos, que trabalha no nosso mandato, estava tentando ver datas, né? Possíveis, né? Já tem, Carlos, alguma data? Dia 2 de... Tá bom. Então, vamos só ver essa questão do detalhe do dia, mas vamos já aprovar, se o vereador Paulo Búfalo assim concordar, mesmo sem acertar a data, a convocação de uma extraordinária, e a gente depois só acerta a data por conta do local para debater a questão das carreiras. Então, aprovado. Então, gente, era isso. Agradecer a todos os funcionários aqui do cerimonial, da TV Câmara, os funcionários da casa, e declarar aqui encerrada a nossa reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Obrigado. Estou aqui ao lado do vereador Gustavo Peta, que preside a Comissão Permanente de Educação e Esporte, que acabou de encerrar essa que foi a 4ª reunião ordinária. Vereador, primeiramente, boa tarde, obrigada por conversar conosco. Educação inclusiva e democrática, racismo estrutural, muitas pautas importantes hoje. Qual a importância de nós falarmos sobre isso? Olha, acho que é muito importante, né? Nós vivemos num país marcado, né, pelo racismo institucionalizado, mas também um racismo estrutural, como nos ensina muitos professores, como o próprio professor Silvio Almeida. E esse racismo está impregnado na sociedade. E por isso que é tão importante a aplicação de leis que já existem, que falam da necessidade da gente aprender desde criança a contribuição do povo africano à Constituição do povo brasileiro, a partir de diversas coisas que chegaram ao Brasil por conta da vinda do povo africano, a contribuição de líderes negros e negras na história do Brasil, para que a gente possa, a partir do conhecimento, da sabedoria,
combater qualquer tipo de discriminação e preconceito que infelizmente ainda existem na nossa sociedade. Então o debate hoje aqui foi riquíssimo, faz parte da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, que está acontecendo na cidade toda, e o debate hoje aqui no âmbito da comissão foi mais para debater as questões da educação, tanto do currículo das escolas municipais como das universidades. Então, acho que é um debate que valeu muito a pena e que vai nos ajudar também a pensar modificações na legislação do município, a fim de promover ainda mais a inclusão na construção de uma educação mais democrática e mais inclusiva. Vereador, alguma perspectiva específica da comissão a partir dos próximos meses, outras pautas já em mente? Olha, a comissão continua, evidentemente, aprovando as leis que cabem a ela, discutindo, fazendo os debates, mas nós estamos também muito preocupados ainda com todo o plano que foi montado e que a gente está fiscalizando de apoio ao processo educativo diante do que ocorreu por conta da pandemia. Há um atraso muito grande no conteúdo, na aprendizagem, e é muito importante que a Secretaria tome todas as ações possíveis, tanto no sentido de combater a evasão, que foi muito grande no último período, como no sentido de garantir um reforço no aprendizado para essas crianças que foram, evidentemente, prejudicadas com a ausência das aulas presenciais. Vereador, muito obrigada por falar com a gente. Bom trabalho. Agradeço. Muito obrigado. E para você aí de casa, fica o convite para que não desligue sua TV, suas redes sociais, que não se desconecte da TV Câmara Campinas. A partir das 4h30 da tarde, daqui a pouquinho, teremos aqui ao vivo também no Teatro Bento Quirino a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Essa comissão é presidida pelo vereador Eduardo Magoga e eu estarei aqui mais uma vez para acompanhar. Até logo. TV Câmara, Campinas. Oi?